Esse é o primeiro live do Secov Novos Empreendedores. A gente vai aproveitar aí esse momento único, histórico, para, já que a gente foi empurrado, né, a gente já estava querendo cada vez mais ter um contato mais constante com todo mundo que faz parte das nossas conversas, dos nossos debates e eventos. E a gente vai começar, então, um canal do Secov Novos Empreendedores. Estamos criando um formato, mas, por enquanto, vamos aproveitar a estrutura do Secov, do Zoom, que está funcionando super bem. E, bom, para quem não conhece muito bem o Secov Novos Empreendedores, a gente é um braço do Secov, que busca melhorar ainda mais a interação entre todas as vice-presidências, e tanto desde a parte de construção, incorporação, imobiliárias, administração de condomínios, sempre com um viés de inovação e procurando trazer novas tecnologias, novas soluções para os associados do Secov. E desde 2017 a gente tem encontrado um canal muito bom para fazer essa associação através do Movimente, que é o nosso programa de startups. Desde 2017 já foram mais de 300 startups que passaram pelo Movimente. E... Oi, tudo bem? Tudo bem. Você? Tô começando aqui a apresentação. Ah, tá. E tanto o Hugo quanto o Ricardo, o Marcos, pessoas que foram surgindo para complementar esse ecossistema que a gente está criando no NE. E o professor Carlos Borges é o nosso vice-presidente de tecnologia e sustentabilidade, além de ser presidente da construtora Tarjab. E também sempre nos apoiou bastante no movimento desde 2017, né, Carlos? Filtrando, ajudando a analisar todas as startups que apareceram desde então. E o nosso tema de hoje é focado na digitalização do ciclo imobiliário, e passando desde a procura do imóvel até a compra do imóvel e o registro de forma eletrônica e digital, e de como essa situação do Covid que a gente está passando está sendo um catalisador para tudo isso, um agente, acho, fundamental. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui conversando com o professor Carlos Borges, aproveitar um pouquinho, Carlos, da sua experiência de ter passado por um pouco mais de crise do que a gente. A gente sentiu muito forte essa de 2014, de 2015, principalmente, e não estávamos esperando por essa, mas queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente o que essa crise tem de diferente, e vamos começando por aí. Ok. Bem, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite para todos, agradecer o convite aí do NE, é uma alegria estar com vocês aqui, e para os meus colegas também, o Ricardo, o Hugo, Marcos, enfim, é um prazer estar aqui, passar essa hora e meia aqui, a gente trocar uma ideia. Bem, o que essa crise tem de diferente em relação às outras? Tudo. Acho que não tem nada igual ao que aconteceu anteriormente, né? E por vários aspectos, né? Por ser tão inesperada, por ser tão intensa e rápida, e por, diferentemente de outras crises, a gente não ter exatamente uma perspectiva daquilo que vai acontecer. A gente não sabe quando e como a recuperação virá, né? Se ela virá em V, em W, em onda, né? Então, a gente está diariamente ouvindo aí análises, né, e predições sobre isso, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente aquilo que vai acontecer,
e aparentemente teremos uma recuperação um pouquinho mais lenta, mais demorada do que a gente imaginava. As perspectivas aí de descoberta de vacina, então, hoje versam em torno de 12 a 18 meses. Tratamentos também, talvez em menos tempo, mas com acesso a poucos ainda, né? Então, a gente vai ter que conviver no mundo e a gente vai ter que voltar a uma vida pós-coronavírus com o coronavírus. A gente vai voltar com ele e vamos ter que conviver e aprender a transitar nesse novo mundo que virá pela frente, né? E os números, assim, são impressionantes, né? Se a gente for pegar, eu participei de uma live para citar o Dr. José Mendonça de Barros, muito interessante no feriado, e ele comentou que o PIB mundial de 100 trilhões, aproximadamente, de dólares, que tinha uma expectativa de crescer 3,3% em um ano, tem uma previsão agora dos principais órgãos mundiais de decrescer menos 3%. Ou seja, a gente está falando de 6 trilhões de dólares, né, de reversão de expectativa econômica no período de um mês. Não há nada parecido que tenha acontecido no mundo até hoje, né? Nos Estados Unidos, 10 milhões de empregos que foram criados nos últimos 10 anos foram dizimados em poucas semanas, em menos de um mês. Então, é realmente, e sem contar a quantidade de dinheiro que está sendo colocada na economia pelos governos, né? Não existe mais ninguém liberal, todo mundo está colocando dinheiro na economia, e mesmo assim a gente tem uma questão de que talvez isso seja insuficiente, né, para a gente ter uma recuperação rápida e como deveria ser. E aí, o que nós, como empresas, né, estamos fazendo? Né? Então, a gente já tem também muitas análises, que setores que ganharam, que setores que vão continuar ganhando, que setores que já perderam muito e continuarão perdendo, né? Eu tenho, em princípio, uma visão de que, é claro, a gente tem características muito específicas por setor, né? E o setor, as questões mais óbvias são o setor hoteleiro de aviação, mas a gente vai ter dentro de cada setor realmente uma diferença muito grande associada a empresas e pessoas, né? Então, a gente vai ter uma diferença muito grande. Se pegar, por exemplo, um setor ainda fora da construção, o varejo, a gente tem cadeias muito grandes de lojas que não têm e-commerce, né? Ou tem um e-commerce muito fraco, e a gente tem, por exemplo, o Magazine Luiza, que fez uma lição de casa gigantesca e que, sem dúvida, sairá na frente comparativamente aos seus concorrentes, né? Hoje não se fala nem e-commerce, mas é o a-commerce, né? Juntando aí a inteligência artificial, que é um dos muitos termos novos que a gente está aprendendo, né? Parece que o português e o inglês criam também novas expressões interessantes aí nessa nova fase, né? Então, o que eu vejo de diferente? Tudo. Acho que a única coisa que eu vejo em comum, né? Eu estava conversando com a minha filha, eu tenho uma filha que mora em Londres, e ela falou assim, eu falei, filha, experiência talvez, né? Falei, você tem mais experiência, como é que você está vendo aí a recuperação? Eu falei, olha, a única coisa que eu poderia dizer da minha experiência é que eu vou sobreviver, porque eu já passei por um monte de crises, né? E não sabia exatamente como resolver. Então, essa é a única vantagem, talvez, de ser experiente. É ter passado por coisas graves e saber que você vai sobreviver. Apenas isso. Não existe nenhum conhecimento, nenhum dado. Pelo contrário, hoje, né, é muito relativo a gente dizer que está no ramo há 30, 35 anos, como eu estou, né, há 36 anos na minha empresa, de experiência, né? Então, eu acho que a questão, nesse momento, mais importante, né, de curto prazo, que é o mantra aí, é um sistema de informações e cuidar do caixa, né, que todo mundo está fazendo nesse momento, é repetido por todos os analistas em todos os setores, e realmente faz todo sentido, porque se a gente não sobreviver à crise, a gente não tem um pós-crise. E acho que a questão talvez mais interessante realmente de tudo isso é que a gente vai ter uma exacerbação, né, e uma aceleração brutal de uma série de coisas, não só a aplicação de tecnologias digitais, né, como está sendo falado, sem dúvida isso vai acontecer, mas
várias capacidades, né? A principal delas, talvez, de navegação, de gestão, com empresas que têm sistemas de informação consistentes, eu acho que fará uma diferença muito grande agora, naquela linha de que não importa aquilo que a crise vai trazer para nós, o que importa é aquilo que a gente vai fazer com o que a crise trouxer para nós, né? Então, eu vejo um momento muito difícil, sou mais pessimista do que era antes no curto prazo, mas continuo muito otimista no médio e longo prazo, e acho que a gente tem que abraçar essa situação atual com entusiasmo, com alegria, e procurar, além de manter a mão no curto prazo, né, sobrevivendo, cuidando do caixa, repensar os negócios, inovar, e aí entra toda a nossa conversa, que eu acho que a gente vai colocando aqui em ondas, né? Então, para começar, esse era meu pitaco inicial aí. Perfeito. Exatamente um pouco desse diagnóstico de que é assustador, realmente, sobrevivência é um desafio, é bom saber que a gente vai sobreviver, a gente não sabe muito bem como que a gente vai sair do lado de lá, né? Mas o que é desafiador é entender, numa crise dessas, como que a gente pode não só preservar o caixa, né, medidas conservadoras que tem que tomar na crise, mas também de buscar soluções e, olha, aquilo que a gente estava na cabeça há um certo tempo de mudança, vamos aproveitar esse momento que é para redesenhar tudo e aproveitar a situação. E acho que a crescente da digitalização, de todo o processo, já estava passando, né, por mudanças, e isso só tende a acelerar. Marcos, fica à vontade para comentar aí as palavras iniciais do professor. Eu sei que você é um grande estudioso das tendências, principalmente falando da parte de digitalização, e Leandro também, tá? Não, Você legal. quer... Eu só queria fazer uma complementação com o que o professor Carlos falou, embora ele não goste que a gente o chame de professor, é difícil, né, de não falar dessa forma. O que eu tenho percebido, até com um pouco de experiência que eu tenho visto, é que essa crise, diferente de outras que a gente já enfrentou, ela não afetou só um setor, afetou todos, né? Então, a dificuldade que eu tenho visto e até um pouco da preocupação é o quanto que os outros setores que foram afetados vão poder desacelerar o crescimento ou até, de certa forma, trazer um problema maior, né? Então, você tem hoje, por exemplo, uma crise muito grande com pequenos e médios empresários, com pessoas que tinham ali os seus compromissos financeiros sendo honrados, e aí o cara começa a ter problema financeiro, consequentemente você tem uma crise de funding, né? Você tem os bancos tendo uma restrição de crédito maior, porque hoje em dia a gente tem visto que o empréstimo tem sido cada vez mais seletivo, e isso tem trazido aí uma certa preocupação, né? E outros setores também que têm tido bastante problema com relação a isso setor de locações, locações comerciais, shopping center. O que o senhor consegue trazer aí, de certa forma, a sua visão com relação a isso tudo, né? É uma crise geral, mas que, obviamente, a gente não pode se desesperar, né? É uma crise absolutamente generalizada, está pegando a todos, né? É claro que, como eu disse, setores naturalmente são mais afetados, né? O setor de locação, por exemplo, é complicado, porque a locação que não foi paga por um estabelecimento que não está funcionando, por exemplo, dificilmente será recuperada. Então, é complicado, né? Setor de comércio, a mesma coisa, né? Muito dificilmente você vai recuperar vendas que você deixou de fazer. Agora, você tem produtos como o produto imobiliário, né? Em que há uma renegociação de pagamento, certo? Mas o produto vai ser entregue lá na frente com a mesma estrutura de custo e terá que ser pago, porque será entregue, né? Então, uma questão de adiamento é uma situação mais fácil de administrar. Agora, a questão do caixa, como você falou, é natural. Os bancos, em situações como essa,
querem emprestar para empresas que têm menos risco, e as empresas que têm menos risco são as que menos precisam de empréstimos, né? Então, é uma situação que quem realmente não tem reservas, quem tem capital de giro muito baixo, vai ter que queimar na carne, vai ter que vender ativo, vai ter que dar um jeito de sobreviver, né? Para depois realmente começar uma nova retomada, não tem muita mágica, né? A gente está com esse foco, né? Trabalhando muito para preservar o caixa e cuidar da empresa no curto prazo, né? Até agora tivemos praticamente zero de distratos e renegociações no nível baixo, também a inadimplência está sob controle, né? E, ao mesmo tempo, já trabalhando de forma diferente, né? Política comercial diferente, forma de atendimento diferente, né? Num prazo curtíssimo, e o que eu nem imaginei que seria possível, nós conseguimos na empresa colocar uma operação complexa, remota, que hoje está estável, né? A gente tem trabalhado bem, alguns setores até com uma produtividade muito boa, né? Então, é uma situação que varia de caso a caso, de empresa para empresa, e a gente vai ter que cuidar disso. Agora, além do aspecto do curto prazo, a gente vai ter que pensar na retomada. E aí eu acho que a gente já tem informações, né? É razoável, por exemplo, a gente afirmar que a experiência digital que o cliente precisará ter para adquirir um imóvel terá que ser muito mais sofisticada, muito mais presente, né? Isso não significa, eu tenho, por exemplo, um pouco de dúvida em afirmar que 100% será digital. Eu acho que isso também é um erro, né? Talvez eu tenha que proporcionar uma experiência digital muito mais bacana, mais agradável, para convencer, por exemplo, o cliente a ir presencialmente até lá. E, nesse caso, também com segurança, com protocolo, com jeito, né? Então, realidade virtual vai, sem dúvida, teremos um incentivo aí a uma geração muito melhor daquela que já está hoje, né? Books digitais, as plataformas de comunicação digital, né? Eu tenho participado, utilizado muito o Zoom, né? Assim como nós estamos utilizando agora. O que já aconteceu várias vezes comigo? Tem alguém que não está habituado com a ferramenta, que é distraído, e se desliga da reunião e começa a falar alto. Aí começa, João, desliga aí, João. Isso é um problema que será resolvido brevemente. Por quê? É um problema que apareceu de maneira mais intensa pela utilização. Então, você vai ter um jeito lá de multar um caso individualmente e tal. Então, isso vale para várias tecnologias, né? Blockchain está... Né? A gente vai ter exemplos aqui já de problema resolvido. É só usar, é só aplicar, está colocado. Né? Eu tinha uma iniciativa na empresa para fazer digitalização de contratos no segundo semestre. Já está no ar. Em abril, já vendi vários apartamentos cuja assinatura é digital. Em uma semana, aquilo que estava programado para ser feito em 6 meses está feito. Acabou. E funcionando bem. E hoje eu falo, por que eu não fiz antes? Porque eu não tinha crise, porque a crise nos obriga a fazer um monte de coisa diferente do que a gente não fazia, né? Excelente. Então, como o BIM e uma série de outras tecnologias que já existem, para mim, terão uma brutal aceleração. Mas eu acho que só terá sucesso aqueles que combinarem essas tecnologias com gestão, com pessoas capacitadas, né? Com a ciência, por exemplo, do inbound marketing, que é muito maior do que propriamente você ter ferramentas tecnológicas poderosas, né? De tratar essa jornada digital de uma forma legal, né? E sem a ilusão de que a gente vai ter um mundo, né? No caso específico do real estate, do mercado imobiliário, que a gente vai ter um mundo onde o cliente vai colocar o apartamento numa cestinha na internet e vai comprar. Isso não vai acontecer. Porém, se a gente der um atendimento maravilhoso nessa dobradinha presencial e digital, e agora com um peso muito maior para o digital, eu acho que a gente vai aumentar bastante a chance de a gente ter sucesso nesse novo mercado. Excelente. Legal. Acho que é bem por aí mesmo. Marcos, deixa eu te apresentar. O Marcos Anselmo é o Managing Partner da Terracota Ventures e ele é também embaixador lá do Meet Hub, junto com o Bruno Loreto. São
é um hub muito parceiro do Secov Novos Empreendedores. E queria aproveitar aqui as palavras do professor para pegar teu comentário sobre o que ele falou e sobre quais trends aí que você está enxergando como se aproveitando bastante aí da crise. Legal. Primeiro, obrigado pela presença, boa noite para todos. E eu concordo muito com o que o Carlos colocou, eu acho uma visão muito sóbria. Quando eu tive a oportunidade, agora na semana passada, de estar num encontro com o professor Pedro Mandelli, da Fundação Dom Cabral, um estudioso de liderança, um cara que é uma referência, está morando no Canadá, e o professor Pedro, ele tem próximo aí dos 70 anos, e ele fala que, com toda a experiência dele, ele não pode dizer o que vai acontecer. Ele fala que ele está tendo que revisar tudo que ele é um dos fundadores da Fundação Dom Cabral, e tudo que ele aprendeu ele está tendo que revisar. Então, ninguém passou por isso, né? O pessoal às vezes compara, nós vamos ter uma crise tão intensa quanto 2008, é totalmente diferente. Essa crise ela tem algumas características, tem um artigo muito interessante do World Economic Forum que explica que a natureza dessa crise é logística, ela cria rupturas logísticas, porque ela quebra a capacidade, as pessoas ficam doentes, pessoas morrem, empresas param, e você rompe, às vezes, pontos da cadeia logística que você não espera. Tem o caso de uma empresa daqui de Joinville, uma empresa de arroz, que ela parou por falta de embalagem, né? Então, é uma coisa tão nova que você não sabe de onde vem a surpresa. E aí vem essa mentalidade de você, eu acho que virar a chave de dizer que tudo é uma hipótese. E você validar essa hipótese. Você tem que ser um pouco cientista agora de, eu acredito que vai acontecer isso. E correr atrás de números, fatos e validações, né? Ver como a informação está vindo. Eu vejo, na essência, assim, olhando mais sobre o aspecto de inovação, eu vejo 3 coisas que são impacto. O primeiro é a característica logística dessa crise, que alguns pontos vão se romper, e você tem que entender quais pontos vão se romper e onde que isso vai te afetar. Você pode estar na praia, mas está vendo uma marolinha, mas a onda está vindo mais a fundo. E como isso vai te impactar e como você lidar com isso. Isso eu acho que é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é que essa crise ela vai deixar a mudança de comportamento. Isso vai acontecer, vai ser um evento que marca facilmente 4 gerações. Tem 2 novas gerações aí que estão ou começaram sua vida econômica, ou vão começar sua vida econômica no meio dessa situação, e isso vai marcar o comportamento desse consumidor pelas próximas décadas, então o mercado vai mudar, né? Tem o exemplo, por exemplo, do Eduardo, da Fix, que é uma startup que trabalha no setor imobiliário, na parte de reformas, e ele fala que ele nunca conseguiu fazer reuniões virtuais com donos de imobiliárias. Era muito raro. O cara queria visita presencial, conversa. E hoje ele fala que ele está ensinando muito dono de imobiliária a usar o Zoom. Então, a gente percebe nisso, né? Essa mudança de comportamento em coisas muito básicas e que vão ficar, né? Como o Carlos comentou, vacina ano que vem com muita sorte. Então, esse comportamento ele vai nos impactar e vai deixar legado. E o fato de que é uma crise de saúde e econômica. Isso já foi bastante discutido nos fóruns sérios, não tem essa dicotomia. Os dois vão acontecer. Então, eu particularmente, tentando até resumir um pouco as ondas que a gente está vendo pela terracota que a gente está vendo de potenciais transformações. Eu acho que o primeiro você vai cumprir um passivo de inovação. Eu chamo de passivo de inovação. Porque quando você fala de realidade virtual, tecnologia de 6, 8... aplicada no setor da construção há 6, 8 anos atrás, né? Então, nós estamos falando de um passivo que não foi aplicado, assim como várias outras tecnologias. Quando fala, o Hugo está aqui conosco, por exemplo, a blockchain também não é novidade. Agora, o aplicar no mercado e fazer funcionar é a novidade. E aí eu acho que vem uma questão sobre transformação digital, que tem uma colega minha que fala, né, que transformação digital ela é mais sobre transformação do que o digital. É o impacto da tecnologia no modelo de negócio e como isso transforma. Então, quando o Hugo depois vai comentar mais, mas a sacada dele não foi só a tecnologia, mas entender como essa tecnologia funcionava no contexto dos cartórios, no contexto dos ambientes de contrato e como você efetiva essa transformação.
Eu acho que na primeira onda a gente vai passar por essa cobertura muito forte de tecnologias de esteira de venda, de relação digital, e concordo com o que o Carlos falou, onde você vai fazer digital para reduzir a fricção, para permitir que o físico seja usado no momento que ele é necessário para efetivamente acelerar, especialmente o processo de venda em relação com o novo cliente, que eu acho que nesse momento é o que todo mundo está preocupado que vai transformar. Acho que na sequência vem aí uma onda de serviços agregados para melhorar o processo como um todo. A gente fala de transformações mais profundas. Então, por exemplo, aí a gente vai viver num momento que fatalmente a gente vai ter uma mudança no preço, né? O valor de um imóvel, ele é uma projeção da receita futura desse imóvel. Nós vamos passar por um ajuste de preço, vamos passar por uma dificuldade econômica e vai ter um ajuste de preço. E você vai ter um momento de descompasso, que o fornecedor desse imóvel, né, o dono desse imóvel, ele vai estar com uma expectativa diferente do mercado. E eu acho que aí a gente começa a falar, por exemplo, de tecnologia como a VM, né? O Ricardo Paixão, ali com a Iconatos, por exemplo, ele está trabalhando pesadamente nisso. Algoritmos para realmente tirar o feeling da conversa e dizer efetivamente quanto que esse imóvel vale, qual o valor de locação, quanto que eu consigo otimizar esse preço para ele girar. E outras tecnologias aí, como falando da Fix, né? Serviço de reforma, você vai buscar alguma forma de agregar valor a esse imóvel, serviço financeiro, real estate fintech, é uma coisa que vai decolar por conta de todas as questões de adiantamento de aluguel, de garantia, seguro locatício. Então, você vai emplacar isso de mais formas e eu acredito no surgimento no fortalecimento de mais players, né? Acho que uma terceira onda, a questão das plataformas, que aí emplaca de vez, né? Então, a gente já está vendo aí, os players óbvios, né? Loft, Quinto Andar, já posicionados para isso, mas tem o Oliver aqui em Santa Catarina, já se preparando mais forte para isso. A Moving shiftou recentemente, eu estive conversando com o Marcelo há 2 semanas, a Moving foi para a plataforma, né? Então, dá toda a infraestrutura para que uma imobiliária atue no digital de uma forma integrada. Então, acho que é essa a vantagem da plataforma. Trazer essa série de tecnologias e modelos de negócio, mas um modelo mais consistente. Podemos ver surgir aí mais fortemente o modelo de franquia, por exemplo, né? E até players estabelecidos, eventualmente aí a Brasil Brokers mesmo já tem plataforma nesse sentido, a gente pode ver os players estabelecidos se fortalecendo no modelo digital de plataforma. E aí, mais para frente, né, eu acredito muito fortemente em experiência, living as a service, por exemplo, você reduzir todo esse esforço, né, a questão de você estar numa residência tem tantas etapas, né, tantos passos. Eu acredito que você vai chegar na agregação de valor a tal ponto de cada vez mais as pessoas não terem mais fricção nenhuma, inclusive no mobiliar e decorar, receber essa experiência pronta. E sharing, co-living, existe toda uma discussão no espaço de sharing e living, de como é que o Covid, as pessoas vão querer compartilhar, mas se você para pensar, um operador de alta escala, ele tem muito mais condições. Então, passando o medo inicial, um operador de alta escala tem muito mais condições de garantir a saúde e a operação daquele edifício do que um modelo atual. Mas isso a gente já está falando muito mais para frente e a nossa visão é de olhar para tudo isso e validar. Algumas coisas são óbvias, a gente viu os players de realidade virtual aí em 1 mês decolando rapidamente, então isso eu acho que é mais óbvio. E tendências aí relacionadas a fundos ou co-living, por exemplo, eu acho que a gente vai ter que ver o que o tempo vai dizer. Legal, fantástico. Essa cabeça de venture capital para o setor imobiliário está começando e é muito bom escutar pensamento para tão longo prazo assim. É um prazer ter você aí na parceria. Vamos explorar um pouquinho do que você falou mais para frente. Já que você tocou no ponto, os dois tocaram da parte de registro eletrônico, de cartório, a gente convidou o Hugo Pierre, o fundador da Growth Tech, também já esteve com a gente lá no Secov. Hugo, obrigado pela presença. Confesso, curioso e ansioso para saber como é que está o seu dia a dia aí na empresa. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, o Secov, e um prazer estar com todos vocês aqui hoje discutindo esse assunto.
Eu costumo falar que toda crise traz oportunidades. Essa não foi diferente. Infelizmente, foi uma crise está sendo uma crise muito complexa, né? Uma crise não dimensionada ainda. Mas para nós que temos uma linha de atuação que dialoga com o mercado cartorário, tem sido realmente um momento de boas oportunidades. Tudo que a GrowthTech tem 6 anos de atuação no mercado, e tudo que nós tentamos em nível de regulação durante esses 6 anos aconteceu em 2 semanas, né? O CNJ editou 2 ou 3 provimentos, especificamente 95, tem acho que 3, 4 semanas que foi publicado, que de fato regulamenta a transação cartorária no formato digital no Brasil, para todas as atribuições de cartório, né? O Brasil hoje tem 6 tipos de cartórios, 15 mil cartórios atuando em todo o território, e o provimento é único e é estendido a todo esse ecossistema. Então, eu sempre soube da importância dos cartórios, da importância dessa instituição que facilita, de fato, que pelo menos tem o papel de facilitar a vida do cidadão perante ao cumprimento dos seus deveres, ao cumprimento das suas obrigações, e poder proporcionar uma experiência digital, uma experiência confortável do ponto de vista de usuário para realizar uma transação, sempre foi a missão que nos movia. Realmente estamos bem atribulados, muitos cartórios novos entrando na rede, fazendo parte desse nosso ecossistema, começando a colocar o pé em outras regiões, em outros mercados que nunca estivemos. E tem sido uma experiência interessante, como bem o professor colocou, assim, existe uma questão cultural muito grande enquanto você está numa reunião, tem que pedir para o João desligar o telefone, tem que pedir para a Maria desligar a TV, porque as pessoas não estão acostumadas com esse novo formato. Mas outro dia, numa outra webinar que participei, com um grupo de incorporadores também do Nordeste, eu escutei uma frase que me deixou bastante reflexivo. Disse, olha, independente do que venha acontecer no pós-Covid, uma coisa eu tenho certeza, as reuniões vão ser virtuais de agora para frente, né? Eu não sei como é que vocês têm lidado com isso no dia a dia, eu até tenho comentado, eu tenho feito muito mais reuniões hoje em dia, né, do que no período normal. No período normal você contabiliza o tempo de deslocamento, o tempo para estacionar, o tempo para o cafezinho, se vai dar tempo de chegar no outro. Então, assim, em São Paulo, por exemplo, fazer 3 num dia é um dia inteiro, basicamente se deslocando para lá e para cá, a não ser que todas estejam ali muito próximas do ponto de vista geográfico. No mundo que estamos atuando hoje, eu tive dia de contabilizar 9, 10 reuniões, porque assim, você faz uma atrás da outra sem sair de casa e o negócio vai acontecendo. Então, eu acho que algum legado extremamente positivo, de fato, essa crise já está deixando. Muitos ainda virão, mas esse, de fato, eu penso que já ficou. A questão da transformação digital, a questão do trazer o mundo cartorário, trazer o mundo imobiliário para o digital, me parece que não é, de fato, não é algo novo. Nós temos alguns cases que já existiam, talvez não no âmbito cartorário, talvez não só no Brasil, mas já eram experiências vivenciadas, né, por esse mercado. Só que o que eu estou observando agora, nós que atuamos aí, tanto junto às incorporadoras, tanto junto aos cartórios, é que, mais do que nunca, está existindo a necessidade de uma uniformização de como esses mercados se comunicam. Então, apesar de termos os cartórios tentando transformar os cartórios em uma instituição digital, em uma instituição virtual, sempre existiu muito a questão do, olha, tudo bem, eu posso ser digital, mas esse pré-requisito eu não posso abrir mão, essa condição eu tenho que seguir, esse protocolo ele tem que existir. E aí entra aquela questão da diferença quando nós temos o serviço digitizado e quando nós temos o serviço digitalizado. O serviço digitizado é aquele que você repensa o modus operandi já no modelo digital. O serviço digitalizado, a meu ver, é aquele que você, de alguma forma, leva aquele modus operandi que já existe no mundo físico para uma plataforma. E essa é a grande, além da questão da regulamentação, além da questão da necessidade mesmo do distanciamento físico e do isolamento social, eu tenho observado que, pelo menos de uma forma mais intensa,
essas instituições têm sentado à mesa para conversar como elas podem uniformizar os seus processos. Olha, se esse é um pré-requisito para que a sua transação aconteça, e se o pré-requisito seu é outro, nesse momento não dá mais para a gente fazer dessa forma, porque eu não tenho como me deslocar para obter isso, eu não tenho como me deslocar para obter aquilo. Então, é importante que o nosso processo esteja encaixado para que o mercado não sofra tanto impacto, mais impacto do que já está sofrendo. Então, em 6 anos de atuação, pela primeira vez eu vi uma ocasião de discussão de incorporadores com cartórios, com sindicatos e com tudo numa mesma mesa, tentando pensar num processo único, num processo uniforme. Isso, de fato, para a gente que tem militado aí nessa busca de um mundo mais digital, com instituições que sempre foram muito tradicionais, além de desafiador, é muito compensador, né? Porque me parece que aquele sonho, aquela vontade que nos moveu há 6 anos atrás de começar todo esse processo, me parece que faz sentido. E, como eu digo, não é um sentido que veio só em detrimento da crise, mas me parece que era, de fato, um gap que existia e que, por uma questão cultural, por uma questão de outras prioridades, não havia sido sanado ainda. Então, acho que esse movimento todo que tem acontecido, ele veio para ficar mesmo, independente de relaxamento, de quarentena, independente de novas medidas, de reabertura da indústria como um todo. Eu acredito que essas boas práticas digitais que estão sendo utilizadas nesse período, elas vão permanecer, e principalmente pelo fato dos atores envolvidos nesse ciclo inteiro ter percebido o valor que isso traz. Então, eu acho que a grande oportunidade que a crise trouxe para todos nós, eu digo todos nós porque todos aqui temos alguma relação com o mercado imobiliário, para todos nós é essa digitização tão necessária, que o mercado sempre soube que era necessária, mas que por inúmeras outras prioridades foi ficando para as startups tocarem, enfim, para os novos empreendedores tentar fazer esse tipo de solução se tornar realidade. Me parece que agora o mercado tem plena convicção de que é necessário implementar e fazer perdurar. A GrowthTech, o nosso desejo é de contribuir com o maior número de atores possíveis para que esse movimento se fortaleça, e acreditamos muito que, independente da plataforma tecnológica que seja utilizada, como alguns, o professor Carlos, o Marcos citou a questão da blockchain, de fato, blockchain não é nada novo, pelo menos para mim, inclusive, que tenho estudado esse assunto há muito tempo, antes dessa questão de criptomoeda tomar conta de tudo, que hoje blockchain não temos inúmeras outras aplicabilidades, mas ainda há muita correlação, né, com esse assunto. A questão da blockchain, para mim, ela é bem secundária nesse processo como um todo. Ela é um ponto de segurança, é um ponto de transparência, é um ponto de infraestrutura tecnológica mesmo. Mas o mais importante, e eu acho que o legado mais interessante de tudo é, de fato, a digitização. E como essa digitização vem acontecendo, é uma outra questão, é uma outra discussão. E aí, a meu ver, é onde encaixamos a blockchain. Mas, repito, o mais importante é o mercado ter enxergado a necessidade mesmo de um modelo digital, de um modelo mais confortável, de um modelo menos burocratizado e mais ágil, para que todas essas transações continuem acontecendo. Então, Legal. É isso. Hugo, obrigado por você estar participando com a gente aqui. Acho que, para quem não sabe, a gente fez um evento ano passado no Secov que foi sucesso, né? Nós no Secov, a gente tem uma iniciativa que é um GT. A gente sempre traz alguns especialistas para falar de alguns assuntos de inovação que impactam no mercado imobiliário. E, na ocasião, a gente falou sobre o trabalho de vocês, o que vocês têm feito, e foi excelente. A gente teve mais de 120 pessoas que foram presencialmente até o Secov, e a gente volta a falar disso agora, né? De quando a gente começou essa problemática toda da pandemia, eu tenho acompanhado
diversos provimentos que têm sido editados aí pelos tribunais, pelo CNJ. Aqui em São Paulo, a gente teve 3 ou 4 provimentos que saíram num período de 10 dias, até um pouco confusos ali, né? Um provimento desautorizando o outro e voltando atrás. Então, a gente tem visto, de modo geral, que as pessoas que não estavam olhando para esses assuntos com cuidado, com carinho, e que não viam importância, agora está todo mundo correndo atrás e tentando digitalizar o seu processo dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Algumas pessoas que já estavam olhando e que já tinham percebido que era importante, já começaram a antecipar esse processo, tanto que você falou que a gente tem alguns cases hoje importantes no Brasil de empresas que já conseguiram digitalizar boa parte do seu processo como um todo, e aquilo que envolve a parte de registros, você também citou alguns. Só que hoje a gente ainda tem aquelas pessoas que começaram a olhar isso há 1 mês, 2 meses. O cara nunca ouviu falar de blockchain, nunca ouviu falar de registro eletrônico, ele não sabia que era possível assinar um contrato eletronicamente, ele não sabia que era possível você registrar um instrumento de alienação fiduciária eletronicamente. Então, esse pessoal, eu imagino que esteja completamente desesperado porque eles estão buscando informação na internet, com conhecidos, para tentar iniciar um processo que você já vem trabalhando nisso há muitos anos, né? Então, eu acho que seria interessante você trazer um pouco da sua experiência, não para aquele cara que já estava se antecipando, que já tem mais ou menos o caminho andado, mas para aquela pessoa, para aquela empresa que começou a olhar de digitalização de processo, e especialmente aquilo que envolve o trabalho de vocês, há 1 mês, há 2 meses, que nunca ouviu falar. Que conselho que você dá para essa pessoa não sair buscando informação à torto e direito aí e complicar mais ainda, né? É claro. Não, realmente você tocou num ponto bem importante, Leandro. Muitas instituições mesmo desse mercado, muitos cartórios, enfim, acordaram com essa situação. Assim, a crise bateu na porta e, assim, precisei agora me reinventar e o que eu faço? Bom, nós, na GrowthTech especificamente, nós temos algumas plataformas diferentes, mas nós trabalhamos muito nos últimos dias, muito mesmo, para criar uma outra plataforma chamada Meu Cartório Digital. Essa outra plataforma, ela veio justamente para poder atender a esse nicho que ainda era muito analógico e que precisou se transformar em 1 mês e 40 dias. Então, nós sabíamos que esse nicho era grande, sabíamos que o número de atores, e muitos importantes, inclusive, de relevância em termos de share de mercado, compunham essa parcela, e aí nós corremos atrás de desenvolver algo que pudesse atender a esse nicho específico. Qual a diferença de algo que atendesse esse nicho específico para algo que já estava num processo mais maturado? É justo o que eu disse anteriormente. Esse processo novo agora, que está começando a se solidificar, são aquelas instituições assim que ainda têm uma ponta do seu processo em papel, ainda tem uma ponta do seu processo necessitando de algum tipo de interação e que precisa dialogar com o mundo digital de alguma forma. Então, costumamos chamar aqui a solução híbrida, em que o cliente, seja um incorporador, seja o cartório, ele continua utilizando lá o processo, o modus operandi que ele tem dentro de casa, mas transformando uma parte desse em digital. Outras soluções que temos, a transação ela já é integralmente digital, então ela nunca foi em papel, ela nunca teve uma assinatura física, ela nunca teve um documento físico envolvido no processo. Sempre ele nasceu digital e ele está todo digital. O conselho principal, ou conselho, não sei se eu tenho a propriedade para aconselhar, mas talvez assim a sugestão com a nossa vivência de mercado para esse tipo de processo, para esse tipo de instituição, é que assim não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta achar que vamos criar alguma coisa porque daqui 15 dias a quarentena vai acabar e tudo vai voltar ao normal, porque não vai. A quarentena pode ser flexibilizada, pode começar a haver uma flexibilização do isolamento social, mas o mundo será diferente. Assim, a população em geral, ou a grande parte, pelo menos alguns
algumas pesquisas que eu tenho acompanhado nos últimos dias, vai ter um cuidado maior em se deslocar, vai ter um cuidado maior em se aglomerar, vai ter um cuidado maior em estar presente para transacionar, né? Então, eu tenho visto algumas iniciativas express que dizem assim, olha, isso aqui vale por 40 dias, aqui 40 dias você abre o seu cartório do jeito que ele era antes e tudo volta ao normal. Eu penso que isso é um grande engodo. A principal sugestão é, de fato, comece a se preparar para que esse novo processo que está sendo implementado agora vai ser o processo que você vai ter que tocar da agora para frente. As instituições, o mercado em si vai precisar desse modelo mais ágil, vai precisar desse modelo mais transparente, vai precisar desse modelo mais seguro para continuar transacionando. E não que os outros modelos não sejam menos seguros, mas são modelos mais burocratizados, modelos tradicionais que temos, mas são modelos mais burocratizados, são modelos mais demorados, são modelos mais caros. Então, a retomada como um todo, eu nem digo de economia, eu digo de sociedade mesmo, ela vai exigir que a tecnologia cumpra essa lacuna que um dia existiu do anacronismo versus aonde quero chegar. Então, a principal sugestão, repito, se prepare, comece pelo processo mais simples ou pelo processo mais complexo da sua instituição. Mas o mindset precisa ser virado para o digital de agora para frente, não tem mais escapatória, não tem escolha. Mas o provimento vai acabar dia tal e a partir do dia seguinte eu já vou poder voltar a fazer em papel. Isso pode acontecer, mas as instituições que apostarem nesse tipo de iniciativa, a meu ver, vai estar sim contribuindo para um desserviço da continuidade de um legado tão interessante que tem ficado, que tem mostrado valor agregado para o nosso novo modelo de sociedade de agora para frente. Essa pandemia ainda não tem precedentes mesmo, nós não sabemos sobre mutação do vírus, como os colegas já comentaram, não sabemos da questão de vacina, não sabemos de vários fatores que têm interferências nisso. Então, pensar em tapar o sol com a peneira, pensar que isso daí vai durar até o dia que o governador X relaxar o isolamento social, eu acho que é um grande engodo. Então, é preciso aproveitar a oportunidade e redesenhar todo o seu processo e entender como que tudo aquilo pode ser digital, sim. Usando a solução A, usando a solução B, da GrowthTech, da XPTO, mas o importante o mundo será digital. Ou mais digital do que já é de agora para frente. Então, eu acho legal. Eu sei que no começo, você começou pelo Rio de Janeiro, né? Porque a conversa com os cartórios acabou evoluindo muito bem por lá. E quando você veio para São Paulo, no início foi mais difícil pelos cartórios. A Arisp foi um parceiro bacana. Como que está a cabeça dos cartórios nessa história toda? Então, o Rio de Janeiro continua sendo um mercado muito receptível a esse processo, muito mesmo. Então, assim, a nossa base teve uma expansão lá durante esse período. O Nordeste também. O Nordeste até meados do ano passado, assim, antes da crise, já havia iniciado um movimento de digitização dos cartórios muito forte. Inclusive, o primeiro provimento do país que autorizava transações 100% digitais foi publicado em outubro do ano passado em Sergipe. Nem se falava em crise e o Tribunal de Justiça de Sergipe já havia publicado um provimento autorizando transações, além de transações digitais, também a possibilidade de transações digitais cartorárias em blockchain. Então, isso já mostra para nós como que parte do mercado já vinha se comportando, já vinha se preparando para esse processo. São Paulo, ainda para essa transformação 100% digital, ainda está num movimento mais tímido, né? Nós temos trabalhado muito forte, muito intensamente aqui. Eu, por exemplo, que fico numa ponte aérea Rio-São Paulo, estou em São Paulo desde um pouco antes da crise e tentando, de uma vez por todas, ver se conseguimos solidificar algum tipo de processo mais avançado nessa seara aqui no mercado de São Paulo.
mas, a meu ver, por ser o maior mercado do país, talvez em todo tipo de indústria, ainda está bem atrás de outros mercados que estão se colocando aí no mundo digital. Quando eu digo dentro daqueles em que atuamos, principalmente o mercado cartorário. Mas outros estados, outros lugares, temos incluído cartórios na rede de municípios com 5.000 habitantes, com 7.000 habitantes. Hoje já temos na rede cartórios do interior do Pará, cartórios do interior do Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais, cartórios do interior da Bahia, enfim, lugares extremamente remotos que nunca imaginávamos ter algum tipo de demanda, nos procurando para implantar um modelo digital, enquanto que na maior capital do país, vou me restringir ao município, ainda existe uma resistência grande. Estão se transformando, porque no momento não tem outra alternativa, mas, a meu ver, é uma transformação ainda tímida diante do que pode ser proporcionado. O que teve de novo da Arisp na questão de registro? Porque a Arisp é um órgão que, desde o início, buscou a parte digital, oferecendo as matrículas. Eles também estão na parte de registro, né? Isso aí, você sente, é uma falta de interesse, assim? O que está por trás disso? Porque a gente deveria ser vanguarda, né? São Paulo deveria ser vanguarda e não ficar para trás, né? Não, eu acho que estão, não só a Arisp, como outras associações, outras instituições estão se preparando, sim. A grande questão, que, como eu coloco, é que foi necessário talvez uma pandemia, foi necessário uma crise, e aí pegamos um pouco da fala do Leandro, quando ele diz assim, como a gente vê essas instituições que tiveram que se preparar da noite para o dia, assim, usando um jargão muito popular. A visão que eu tenho é que esse mercado de São Paulo utilizou-se desse jargão. Teve que se preparar da noite para o dia, pelo menos no âmbito cartorário. Já existiam, sim, iniciativas muito louváveis do ponto de vista do digital, já existiam, sim, mas quando olha-se como você bem disse, Rodrigo, quando olha-se para um mercado que deveria ser vanguardista, e, ao mesmo tempo, você olha para o menor estado do país, que é o caso de Sergipe, Aracaju, por exemplo, que é a capital de Sergipe, tem 10 cartórios, 9 cartórios, se eu não me engano, é um número assim. São Paulo, só dentro do município de São Paulo, tem mais de 500. Então, quando você olha para um menor estado do país, que tem um provimento editado sem saber de crise, sem saber do que viria pela frente, sem saber do que iríamos viver, se preparando para estar numa esteira 100% digital, e, ao mesmo tempo, você olha para o maior mercado, assim, tinha uma parte do processo digital, mas a outra parte ainda muito calcada no físico, no papel, no anacrônico. Isso daí é o que me parece que o preparo, a necessidade do preparo, a necessidade do estar à frente veio em detrimento da crise. Mas a parte que veio, né? E a parte ruim é que veio com uma crise tão complexa. Mas o importante é tocar agora para frente, é se remodelar e tentar seguir aí realmente nesse novo modelo, nesse novo formato. Tá. Antes de passar para a parte de vendas com o Ricardo, só queria aproveitar que é uma pergunta que a gente tem para você, Hugo, que com certeza a autorização do CNJ para assinatura foi um grande avanço, mas ele pergunta aqui se, para facilitar a utilização em grande escala, se não seria possível, se não seria melhor uma autorização também para assinaturas eletrônicas sem a necessidade do certificado digital com o ICP Brasil. Então, esse é um ponto, esse é um dos calcanhares de Aquiles que tem nesse processo todo. Por quê? A obtenção do certificado digital no Brasil, hoje, é um processo burocratizado. Então, você tem que adquirir um certificado. Entre a aquisição e a validação do certificado para uso, existe um tempo. Antigamente eu digo, até antes da crise, essa validação do certificado era feita fisicamente. Então, você comprava o certificado, depois você tinha que comparecer à autoridade certificadora com uma série de documentos físicos para a autoridade certificadora dizer, tudo bem, você pode assinar digitalmente a partir de agora.
Então, esse processo foi modificado. Hoje, pelo que eu tenho conhecimento, a validação do certificado está sendo feita via videoconferência também. Mas tem um outro ponto importante, que o certificado digital ele tem um custo. E no Brasil não é um custo barato, não é um custo baixo. Às vezes, o custo do certificado digital é mais alto do que o custo da transação cartorária. Então, é um ponto que pode, sim, obstruir e pode, de fato, impedir que esse movimento de cartório digital avance. Um outro ponto que eu deixo sempre claro, e assim, não, a minha formação não é jurídica, eu tenho uma formação 100% na área de tecnologia, mas a medida provisória de 2001, 2002, que instituiu o ICP Brasil, né, a Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, que trouxe o certificado digital, a própria medida, no artigo 10º, lá, o parágrafo 2º, ela traz a previsão de que, se as partes concordarem com outro formato de assinatura digital que não seja aquele do certificado de ICP Brasil, aquela assinatura seria válida. Então, a meu ver, o certificado digital, desde que as partes concordem com aquele tipo de assinatura, ele já existe previsão legal há 18 anos. Né? Esse é um ponto. Outro ponto é que o provimento 95 do CNJ, ele também deixa claro que é recomendável o uso do certificado com base no ICP Brasil, mas que pode ser utilizado outro modelo. O provimento do Rio, que saiu 2 semanas antes desse último de São Paulo, como o Leandro bem colocou, foram 3 ou 4 provimentos em 10 dias, mas o último foi publicado semana passada. O do Rio havia sido publicado 2 semanas anteriores. O do Rio, ele também foi muito nessa linha do provimento 95 do CNJ e da medida provisória de 2002 que instituiu o ICP, possibilitando a utilização de outro tipo de assinatura digital. Então, o de São Paulo, até onde eu conheço, até a leitura última que fiz, confesso que nos últimos 5 dias não acompanhei a evolução, ele trazia a obrigatoriedade, sim, do uso do... Exatamente. O último provimento que tem acho que 10 dias, do dia 24, se eu não me engano, ele mantém. Ele traz a obrigatoriedade. Então, quando eu falo do porquê que, no meu ponto de vista, São Paulo poderia estar mais à frente nesse tipo de situação, pegando muito esse é um exemplo claro. Então, tudo bem, eu vou ter atos cartorários digitais, mas às vezes para lavrar uma procuração que custa R$ 99, eu tenho que adquirir um certificado digital que custa 300. E aí, assim, e eu não tenho certificado digital na hora também, porque, como eu disse, entre você realizar a compra na autoridade certificadora e você validar o certificado para, de fato, começar a usar na autoridade certificadora, existe um prazo. Existe se eu não me engano, de 5 a 7 dias. Então, o ICP Brasil, acho que deve ser respeitado. Ele cumpriu, o ICP não, o ICP, de fato, foi infraestrutura, mas o certificado digital baseado no ICP Brasil, durante muito tempo, ele foi muito vanguardista, ele, de fato, revolucionou a forma como as empresas enviavam documentos, principalmente documentos fiscais para a Receita Federal, etc. Mas eu penso que o período de glória, o período de ineditismo e de disrupção que essa solução trouxe já se foi há um bom tempo. Em tempos de assinar pelo celular, de assinar via QR Code, de assinar com reconhecimento facial biométrico e com outras metodologias tão sofisticadas e tão ao alcance do mercado, me parece um pouco defasado ainda mantermos uma obrigatoriedade nesse sentido. Eu acho que só para complementar o que o Hugo falou, claro. A gente tem um problema também no Brasil de legislação, né? De certa forma, é muito burocrático e não acompanha as inovações e as tendências da sociedade. Tudo que você falou são possibilidades que a tecnologia trouxe e que a gente poderia efetivamente colocar em prática. Mas a gente tem um problema de fato, como você mesmo mencionou, que são as legislações que elas trazem certa rigorosidade para que alguns atos sejam praticados, né? E como você tem alguns atos que são solenes, juridicamente falando, você acaba usando aí, de certa forma, essa desculpa, dizendo, olha, não, eu deixo você praticar por meio eletrônico, desde que seja com certificado digital autorizado pela ICP Brasil. Fala, ok, isso aí ajuda bastante, né? O mercado jurídico, por exemplo, depois que o certificado surgiu,
ele avançou muito. Antigamente, os processos eram físicos. Para você saber o que estava acontecendo, você tinha que ir até o cartório, esperar ser atendido, e aí o processo chegava para você, você tinha que encontrar a petição, enfim, o despacho que o juiz deu no meio de 500 folhas. Hoje é tudo eletrônico, as petições são eletrônicas, os despachos são eletrônicos, tudo certificado digital. Como você falou, acho que foi muito feliz a sua parte. Resolveu boa parte dos problemas, mas agora a gente tem novas demandas e que a gente não pode ter aquela mesma solução que é muito burocrática. O certificado, hoje ele é muito burocrático. Há 10 anos ele não era tão burocrático. Ele era uma coisa que, não, vamos criar uma regra para que ele seja viável, as pessoas cumprem, e aí a partir de então você pode usar. Só que hoje esse rigor todo já não é necessário. Então talvez seja um diálogo que tenha que se fazer não só de quem traz as soluções, mas também com quem opera o direito de um modo geral, para que a gente possa flexibilizar. Porque eu acho que talvez seja esse um grande impasse que São Paulo tem tido. Embora os outros estados tenham sido pioneiros, e a gente não pode deixar de reconhecer que foram, como você mencionou, eu acho que um problema todo é talvez São Paulo, por ter outras pautas e ter outros assuntos, não tenha colocado isso com a importância que deveria. Mas... Claro. Exatamente isso, como eu coloquei, assim, talvez porque existiam outras prioridades. E existem mesmo, ainda mais no mercado como esse, o tamanho que tem. Mas que chegou-se ao momento de olhar para isso, e se não olhar para isso, muito das outras transações vão ser paralisadas. Eu acho que é o momento de olhar para isso com o ar de remodelagem mesmo, e não de tentar sobreviver à pandemia e, quando a pandemia passar, voltar para o modus operandi tradicional, né? Assim que a gente tem pensado. E eu estou colocando esse ponto sobre o certificado digital, mas a nossa ferramenta, nós também, existe a possibilidade do usuário assinar com o certificado digital. Fiz isso a muito contragosto, realmente confesso, mas fiz porque não gostaria de deixar algum mercado atendido. Então, como existem ainda algumas questões legais e culturais para serem vencidas nessa temática, nós temos essa previsão. Então, no nosso caso, o usuário assina com reconhecimento facial biométrico, ele assina com um QR Code que ele lê a minuta e assina no próprio celular, e também, se puder, se optar, assina com certificado digital, no mesmo modelo que se assina qualquer outra transação. Hugo, a discussão ficou boa aqui, surgiram umas perguntas no Q&A. Se você clicar, acho que você consegue responder, porque vou passar para o próximo tópico aqui. As conversas do NE são sempre multi-especialidades, né? Passando por vários temas. Pois é. Sim, e eu queria trazer o Ricardo Totola para a conversa. O Ricardo é o fundador da IM Design, foi um dos campeões do Movimento do ano passado. Obrigado, Ricardo, pela presença. Sei que você tem umas coisas para apresentar aí para a gente, alguns dados sobre vendas. Olá, tudo bem, pessoal? Prazer ter escutado. É interessante esse processo aí de digitalização de toda a parte que antecede, né? A parte burocrática, enfim, antecede o processo de vendas. E, particularmente, como foi dito pelo professor e todo mundo, essa também pegou a gente. Nós que somos uma empresa de tecnologia, também foi pego desprevenido, então, de uma hora para outra, todos os nossos contratos que, graças a Deus, a priori também continuam, né, sendo desenvolvidos, mas eles foram reanalisados por todos os nossos clientes, e a gente enfrentou, que agora foi engraçado, mas um pouco assustador no momento, porque, assim, a gente saiu de uma estrutura de escritório, onde a gente tinha uma rede, né, uma rede gigabit, toda uma infraestrutura transita com muitos dados para desenvolver esses assets 3D, né? Então a gente tinha ali dezenas de gigabytes, de uma hora para outra a gente precisou mover ali mais de, cerca de 20 e poucas pessoas para o home office.
E aí a gente pensando, estamos muito bem preparados, usamos todas as ferramentas, nossa plataforma já é tudo, né, na web, Ricardo, né? Então, Ricardo, deixa eu software só as te a interromper um service. pouquinho. Então, enfim, vai tudo funcionar muito bem. A gente se deparou. O Ricardo caiu, né? Eu ia falar para ele que a conexão dele estava um pouquinho ruim para ele tentar sem a câmera. Alô, estão me ouvindo melhor agora? Estamos. Acho melhor ir Perfeito. sem a câmera, Ricardo. Eu desativei a câmera aqui. Eu acho que tô sofrendo com a internet. Agora tá Agora ótimo, tá manda melhor. bala. Beleza. Então, vamos lá. Estava só querendo comentar brevemente sobre esse processo de digitalização. Então, assim, a gente passou agora aí por um processo de digitalização também, onde a gente está executando todas as tarefas de processamento que eram feitas em loco, uma pequena farm que a gente tinha para poder processar aí de cerca de 30 a 35 computadores, né, para fazer isso tudo online. E a gente demorou quase um mês para poder se adaptar a esse processo e conseguir fazer um trânsito de volume de dados grande de algumas centenas de gigabytes por dia, que a gente manda para um lado e para o outro, e que para nós, mesmo uma boa internet, foi ineficiente. Então, assim, é bacana, e esse paralelo eu estou fazendo para poder falar um pouco do processo de vendas que a gente tem dos imóveis. Foi muito interessante ver o professor falando que, assim como nós, a gente oferece uma solução digital que é implementada em loco, né, que seria uma visita virtual ao apartamento. E hoje, com as restrições que a gente tem em função de questões sanitárias e da própria questão de contágio, né, da pandemia, a gente tem restrição aí de visita em muitas cidades que estão em quarentena, etc., dos clientes às lojas. Então, a gente evidenciou aí, a gente tem clientes que fizeram lançamentos de live para os próprios corretores, e a gente tem uma demanda, ao mesmo tempo que a gente tem as restrições da loja, a gente teve uma demanda enorme de conteúdo digital que é derivado desse trabalho que a gente faz. Então, assim, para mim, o conceito do nosso trabalho, basicamente, falando da indústria e da construção civil, é tangibilizar, né, o imóvel. Então, se eu tenho interesse ali de comprar um imóvel, eu preciso visitar, eu quero ver um decorado, né, da forma que tiver, eu quero ver um portfólio de produtos com imagens, com referências técnicas, com dados, né, eu quero conversar sobre aquela região. Então, assim, essas informações elas já eram, de certa forma, algumas empresas mais, outras menos competentes, disponibilizavam ali na internet. Então, assim, mas agora existe uma migração muito grande, uma migração onde você quer mais informações de maior qualidade na internet, certo? Então, a gente começou a ver o desdobramento de todo esse dataset, esses conjuntos de dados 3D, né, visual, para imagens de melhor qualidade, imagens com animações, uma planta interativa 3D que você possa manipular e algumas questões bem simples. Então, assim, não é só proporcionar uma planta 3D, tem que ser uma coisa que o cara não tem que instalar, tem que ser uma coisa que rode em qualquer computador, que rode no celular, que rode no tablet. Então, assim, rodar no sentido de performance. Então, a gente foi aprendendo também, utilizando todo o ativo que a gente tinha de biblioteca para esses clientes, para poder dar para eles o que a gente acabou chamando aí de um Media Kit digital, onde ele pudesse estar disponibilizando nos portais, em todos os canais de comunicação com o cliente, informações sobre os empreendimentos. Porque, assim, a gente tem uma crise, claro, mas as empresas não podem parar. E eu até recebi um feedback muito interessante, um cliente meu varejista, mas ligado à construção civil, ele falou, olha, se a gente vai vender um eletrodoméstico ou 10, isso não importa muito para vocês que a gente está contratando, porque o que importa é que a ferramenta e a solução que vocês tragam para nós seja relevante para vender um ou 10, porque a gente vai ter que disputar agora no mercado, né, essa quantidade que vai estar disponível. E a gente quer soluções inteligentes, soluções que não venham a onerar no momento que tem uma austeridade muito grande, né, por parte das empresas e das pessoas.
e a gente quer uma coisa que seja relevante e realmente ajude as pessoas nesse contexto aí de limitação, né, do distanciamento social e num novo normal que vai ser o retorno. Então, assim, eu vou tentar fazer um share, tá bom? Aqui da minha tela. Espero que a internet colabore. Vamos lá. Okay. Vocês estão vendo aí? Estamos. Ótimo. Vou passar bem brevemente, tá? Eu tinha aberto os links, mas o que ocorre é que, na verdade, por ele sobrecarregar a minha CPU e a GPU, ele acaba influenciando no áudio. Então, eu não vou ter como abrir esses links, mas eu posso disponibilizar depois, sem nenhum problema, tá? Aqui é uma planta Legal. 3D, são 3 delas, tá? Então, assim, basicamente, você quer comprar um apartamento e pôr no seu smartphone, na internet, e você pode girar, você pode rotacionar esse dataset 3D, onde você vai ver ela em várias perspectivas, com decoração, sem decoração. Então, você vai ver algumas ideias ali, né? E ela é interativa, você pode girar no touchscreen com o dedo, tá? E você pode escolher as opções dela de decoração ou decorar, ou sem nenhuma decoração. Isso é um recurso muito bacana da MRV. Você pode clicar lá e, enfim, conhecer a experiência. Ela dá uma possibilidade de coleta de dados que vai além só do clique do site, né? Mas, assim, se você escolheu alguma opção de decoração, se você focou, deu um zoom num cômodo, ou alguma outra informação que seja relevante, você pode capturar dentro de todo o conteúdo que é desenvolvido, tá? Para poder gerar algum tipo de inteligência. Eu acredito também que esse é um processo que ele pode ser muito enriquecido com as ferramentas digitais, no ambiente digital, né, na internet, nos sites, nos aplicativos. Mas eu acredito que médio alto deve existir, obviamente, né, um processo presencial ainda, com toda a cautela aí, os novos protocolos de conduta que a gente tem. Começou a ser demandado uma coisa que é simples e já era feito, que são essas fotos, né? Então, a gente tem as fotos dos apartamentos vazios e decorados, mas, assim, isso cada vez mais se tornou importante disponibilizar não só a foto, mas a foto em alta qualidade, né? Para as pessoas, buscar o máximo de animação possível. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o apartamento vazio, uma perspectiva dele vazio, como ele é entregue. Essa é uma outra construtora, um projeto real. E a gente tem esse mesmo ambiente agora todo com um projeto de decoração, certo? Então, assim, e aí a gente pensar, pô, a gente tem que disponibilizar isso na internet, a gente tem que usar os e-mails, a gente tem que, né, fazer uma triagem das pessoas que realmente estão interessadas, ainda estão nesse processo, é um processo importante na vida ainda. Mas aí vamos agregar animações. Então, aqui a imagem um pouco mais baixa resolução, porque ela é web, e eu tenho um link também. Então, assim, vamos pegar, sobrepor as imagens e ter um slider para você poder ver uma perspectiva de decorado e vazio, né, ao mesmo tempo. Vamos dar sugestões de decoração. Aqui é uma imagem que, basicamente, eu vou bem devagar, por causa que acho que deve ter um delay aí da internet, que é um GIF, né? Então, ele basicamente ele vai mudando, é o mesmo cômodo, diversas datas diferentes, então sem decoração nenhuma. Então, você tem aí um quarto, pode ser um escritório, pode ser um quarto de criança, enfim, pode ser um quarto de visita, né? E a gente tem um projeto muito bacana, que agora para a internet, que é a Planta Humanizada, que, enfim, é ali um apartamento em 3D, né? E esse apartamento, na verdade, você vai poder ter um grau de interatividade com as áreas comuns e para poder estar observando. Não sei se esse vídeo vai conseguir ser transmitido para os quadros de maneira correta, mas tem os vídeos também, a gente consegue fazer loads de vídeos até 4K, depende da banda de quem está vendo, né? Mas, assim, a gente consegue fazer os vídeos também desses apartamentos que não estão acabados ainda, são vídeos em 3D com alta qualidade, tá? A resolução mais simples possível para uma internet
mais até 4K, como é esse vídeo que eu fui aqui, tá bom? E compõe também ali o portfólio de mídia que a gente tem falado, né? E tudo isso, o legal é que tudo isso deriva dos projetos de realidade virtual dos clientes. Então, assim, teve um custo muito baixo para eles, tá? Muito baixo mesmo, e porque a gente já tinha set ali desenvolvido, né, para as implementações de realidade virtual. Então, agora é um esforço muito grande para poder tangibilizar, para poder dar o cliente as corridas nessa cadeia, Ricardo, né, nesse Ricardo, processo de venda. E eu vi uma frase muito interessante, inclusive eu vi essa frase. Pode falar? Pode falar? eu sugiro você passar os slides e falar depois, porque senão está cortando toda a sua linha de raciocínio. É melhor você falar sem passar os slides. Depois eu encaminho para todo mundo aqui, a gente envia por e-mail para o pessoal Beleza. poder ver. Perfeito. Então, vamos lá. Como eu estava falando, beleza, eu vou deixar então aí, pode caminhar para todo mundo, inclusive em todos os slides você tem um link, tá? Para poder acessar esses conteúdos, tá? Alguns links são de algumas construtoras, alguns links são genéricos, então, enfim, tem a referência no slide, tem um link para poder ver o produto. E de tangibilizar, né, esse processo que agora foi uma frase que eu ouvi hoje. Hoje a gente teve uma reunião, tá, com um projeto nos Estados Unidos, que a gente foi antes do prazo, não para 3 anos, então ele não vai parar. E o que me falaram foi o seguinte: olha, quando você fala em imóveis, os imóveis têm um valor alto. Então, e como tudo é relativo, você pode analisar o seguinte: um carro de luxo pode ser de entrada. Então, assim, isso Ricardo, demonstra que existe uma importância muito grande e na hora de adquirir o produto, existe um critério muito processo de venda. Tá? Pois não? fecha a apresentação que você está fazendo. Para de compartilhar, porque acho que reduz. E Vamos ficar só no tentar. áudio, né? Isso. Tinha apertado, já não tinha percebido, não tinha saído. Vamos ver Melhor. se melhora agora. Melhorou o áudio? 100%. Nossa, bem melhor. Então, vamos lá. Vou retomar aqui só o raciocínio antes da gente concluir. E assim, depois eu disponibilizo, tá, a apresentação. Ela tem os links, tá? Então, a gente tem a referência nos slides e a gente tem os links com o conteúdo em si. Então, seja a planta humanizada, o 3D interativo, os Media Kits, dá para apertar lá e ter uma ideia do que a gente está falando. O Tour 360, essa é uma ferramenta que não é uma inovação, porém existem algumas abordagens de inovação no sentido de velocidade, para você poder fazer o Tour 360, em termos de interatividade, dela não ser apenas passiva e você está olhando, né, ali as imagens 360, né, com o eixo fixo, mas você poder ir mudando os cômodos de maneira dinâmica, de você poder ter informações, de você poder ter vídeos mesclados com isso, né? E, além disso, todo outro portfólio de produtos que eu falei antes, eu vou repetir, são derivados, no nosso caso, de todo o desenvolvimento da realidade virtual. Então, assim, todo esse dataset que gera o Media Kit, que são as imagens 360, imagens, né, de perspectiva, GIFs animados, imagens interativas em 3D, tudo isso veio daquele dataset que a gente fez para esses clientes, a realidade virtual. Então, a gente conseguiu responder aí em uma semana e meia
para alguns deles, a gente já conseguiu fornecer uma tonelada de conteúdo, tá? Dos empreendimentos que eles tinham, para que eles pudessem disponibilizar na internet, nas lives, para os próprios corretores, para treinamento interno. Então, assim, foi um processo que teve que ser muito rápido, e algumas empresas assim foram extremamente rápidas em demandar. Então, eles entenderam que eles iam precisar fomentar isso e demandaram muito rápido. Algumas empresas estão começando a demandar agora, né? Então, bastante do que o pessoal falou, esse processo aí de transformação, ele é doloroso, mas meio que não restou alternativa. A gente teve um approach hoje a gente teve uma reunião com um projeto nos Estados Unidos e a gente teve um approach onde o cliente veio, inclusive, com soluções. Então, o cliente já viu, olha, eu quero todos os kits de mídia online, eu quero me preparar também para disponibilizar a experiência em realidade virtual. E quando foi questionada a questão, né, de sanitária, a questão do coronavírus, ele falou, olha, eu comprei um que ele chama de Clean Box, né, ultravioleta, e esteriliza o equipamento, então é muito simples. A gente vai colocar aquilo ali dentro e vai tirar, vai usar, ele sai 100% estéreo e a gente vai utilizar no design center que a gente tem. Enfim, existe um movimento muito grande, né, do ponto de vista de austeridade, agregar valor no processo de venda e também, né, se sobrepor a essa condição de distanciamento enfim, e a impossibilidade das pessoas estarem juntas. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que comprar uma casa, comprar um imóvel é algo muito importante. Então, eu não acredito que a gente vai fazer isso ainda 100% digital. E, por isso, até que a solução de realidade virtual, que foi mencionado também, assim, olha, não é uma solução nova, na verdade, foi uma iniciativa de décadas atrás, que voltou agora por uma questão de hardware, né? Então, isso foi feito lá pelo o fundador da Autodesk, que é uma empresa aí de software de engenharia e arquitetura de referência mundial. E isso retomou agora porque, na verdade, os computadores nos permitem lançar mão da lógica que foi né, concebida décadas atrás. E, assim, se demonstrou, a gente tem aí alguns anos, vai fazer 3 anos já de estrada e mais de 100 sites onde a gente tem testado também há mais de ano isso. Se demonstrou uma coisa incrível para a construção civil e para as indústrias associadas à construção civil. A gente tem projetos aí, por exemplo, um projeto muito interessante com a BASF, que é dona da Souvenir, e a gente observou que esse conteúdo 3D ele serve, com a ajuda da internet e dessas ativações no ponto de venda, ele serve de uma maneira fantástica para tangibilizar esses produtos, né? Falando do apartamento, das casas, dos imóveis em si, e também dos produtos associados a essa indústria. Então, assim, foi, em termos de mostruário, por exemplo, para se pintar um ambiente, realmente foi uma solução campeã. E eu não pude mostrar aqui, mas eu tenho 2 slides muito interessantes que a gente teve publicações na semana passada, tá? De imagens 360 de empreendimentos que ainda não foram concluídos, e a gente fez eles em 3D e foram publicados no Facebook e no Instagram por algumas construtoras. E a gente tem aí dezenas de feedbacks das pessoas observando ali, falando sobre a questão da interatividade, falando sobre o sonho delas de terem um imóvel, né? Então, assim, feedback muito, muito positivo mesmo. Se a gente for fazer uma pequena amostragem ali dos comentários positivos, negativos e neutros, realmente tem o fato de você estar agregando, né, o projeto de decoração ali, de forma que ela pode navegar pelos cômodos e ver pelo celular em 360, foi uma surpresa muito agradável para nós, tá? Teve uma aceitação muito boa, tanto que a gente está expandindo algumas soluções que, como a gente chegou a notar aqui, né, sempre teve essa questão da assinatura digital, mas agora isso se acelerou de forma absurda, né, porque não tem alternativa. Então, para nós também, tá, com as publicações e divulgação dos materiais e das mídias, né, estão sendo maiores, está tendo, obviamente, porque as pessoas estão acessando esses canais, são quase exclusivos, está tendo uma aceleração muito grande, não só na demanda para nós, mas acho que na interação
e agregar isso no processo de venda de forma muito grande também. E, por fim, eu acho que é importante, dentro de todo o conteúdo que a gente tem, né, todo conteúdo que é muito bonito, tipo, você vê os projetos ali ganhando vida, né, você sair daquela planta 2D, você sair de algo que você tem que só imaginar para você ver algo dinâmico, você ver algo mais rico, né, disponibilizado ali na internet. Você tem esse processo de interação também. Eu acho que mais do que passivo de você só observar, você tem um processo de interação e os clientes também continuando com os projetos, pensando no pós aí, né? Não sei bem como chamar, mas na pós-restrição, no pós-isolamento, mas eles pensando, não, a gente quer agora, acho que é um momento oportuno para a gente poder lançar a mão, para a gente talvez não estar construindo todos os decorados que a gente ia fazer, para a gente estar lançando mão de um recurso digital que, inclusive, é muito utilizado, que entra na conta agora para o cara, porque todo mundo sempre fez todo o pacote de mídia. Agora entra na conta o seguinte, eu vou fazer todo o pacote de mídia já misturado ali com o último output, que vai ser um decorado virtual. E eu vou testar isso agora, porque esse é um momento no qual isso vai ser ali decrescido do investimento que eu faria, né? Já que eu estou ganhando todo esse pacote de mídia agora, ainda vou ter uma solução que talvez antes eu estava preso ao modelo tradicional, mas agora eu quero tentar, né? E as cidades, inclusive, que não têm restrições, obviamente com a higiene devida, ainda pode ser utilizado, a gente tem os dados de acesso, né? E, particularmente, a gente teve cliente, inclusive, que parou a utilização, mas manteve os contratos como se nada tivesse acontecido para que ele possa utilizar no futuro, aí, talvez no segundo semestre. Então, a gente continua com as estações de realidade virtual para poder a gente ter esse tipo de proporcionar esse tipo de experiência também, que acaba sendo em loco e tem, né, enfim, o trabalho ali do corretor e da equipe de vendas. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, Ricardo. Não sei se o Marcos ou o professor Carlos querem aproveitar para fazer alguma pergunta. Nesse momento, surgiram novas demandas de algum segmento mais específico, baixa renda, média renda, alto padrão? Ou tem algum segmento que você tem recebido mais demanda durante esse momento, ou isso está espalhado? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, sim, tem. Como eu falei antes, a gente tem, da parte da construção, obras de grande porte, por exemplo, obras que vão ter um prazo um pouco maior. Então, uma obra que vai ser concluída daqui a 3, 4, 5 anos. Esses clientes, eles continuam os projetos normalmente, apesar deles lançarem os stands, por exemplo, né, no final do ano. Vamos falar aí um projeto que não é aqui no Brasil, que é um estádio, um equipamento esportivo. Ele vai continuar esse projeto, ele vai lançar no final do ano, ele vai ativar, né, futuramente, no ano que vem, no aeroporto, em outros locais, mas esse projeto continua. Da parte de imóveis, sim, eu acho que algumas empresas que detêm um market share muito significativo no mercado tem, na verdade, a gente observou intensificação de demanda, tá? Aí eu estou falando uma parcela de os imóveis de entrada, tá? Tá. E a gente teve muito contato também. Primeiro, eu acho que a priori isso, eu não sei se existe um movimento aí de ganho de market share por ponto, né, por parte dessas empresas que estão consolidadas e têm uma grande parcela. Mas a gente notou também os empreendimentos de grande porte. A gente recebeu através do site, foi recorde. Foi literalmente, até eu comentei isso antes de entrar, recorde de contato de pessoas sondando esse tipo de solução, já pensando, não sei se talvez nesse pulo de inovação ou em austeridade também, né? E avaliando novas alternativas para o processo de venda. Até porque a alternativa tradicional, que é levar o cara para o stand, fazer todo aquele processo que já tem décadas, né? E eu acho que ele é o mesmo porque funciona, claro, mas agora não está funcionando. Então, a gente precisa buscar uma alternativa e acho que uma das coisas que mais vem sentido, né,
é realidade virtual e esse conteúdo 3D. Então, do nosso lado, a gente teve aí as primeiras semanas um freezing total do que a gente vai fazer. E óbvio que a gente não comemora porque, infelizmente, tem uma parte que é cruel, que é a questão de saúde. Inclusive, eu tenho amigos, pessoas próximas que têm, né? Enfim, então, lidando com isso, né? A minha mulher mesmo é médica, trabalha com coronavírus, então é meio difícil comemorar, mas para nós, eu posso te falar que a migração do budget que saiu, o budget do ponto de venda de várias indústrias, não é proporcional, mas uma parte dele foi direcionada para a parte digital. Então, as empresas estão vindo com muita fome de negociar soluções e tentar suprir as necessidades que elas têm, tanto da empresa em gerar receita, ainda com toda essa recessão, quanto dos profissionais dos seus determinados departamentos de mostrar iniciativas e soluções para o cenário que a gente tem hoje. E a primeira coisa que vem à cabeça, né, preciso digitalizar, então, esse processo de vendas. Como que eu faço, como que eu tangibilizo isso para o meu cliente, seja lá onde ele estiver. Perfeito, perfeito. Bom, gente, estamos aí com 1h30 já de bate-papo. Queria agradecer muito a presença de todos, professor Carlos, Marcos, Ricardo e Hugo em especial, o Lê, meu parceiro do NE, e organizaremos uma próxima em breve. Sem dúvida. Acho que, como o professor Carlos falou, e muitos repetiram, esse formato agora surgiu diante de uma necessidade, mas certamente vai ser uma rotina para a gente aí. Acho que vamos tentar parar vamos pegar menos trânsito aí e usar a ferramenta que a gente tem a nosso favor aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.